Enfim, podcast na área mais uma vez. Aqui ao meu lado sempre ele, Fernando Ferreira, o rei dos dividendos. Rapaz. É como se fosse o Bassi de Rondônia. Do norte. Do norte. Ali. Warren Gostou, né? Gostou. do Brasil e tudo mais. E um pouco mais ali de... Tem outro aqui, uma referência pra você. Charles Munger. É mesmo? Poxa, Pra mim, é um dos caras mais inteligentes até hoje. então seja muito bem-vindo, Fernando. Uma alegria mais uma vez. E aí, cara? Hoje você não quis entrar em mago nem nada? Não, porque assim, cansei de ser repreendido por você. Tá vendo? Funciona, né? Enfim, Thiago, você vai ver. Vamos falar das suas margens depois. Vamos lá. Cara, prazer de novo, tá? Mais um episódio aqui do Enfim Podcast. Vocês que estão assistindo aí. Sempre trazendo insights, sempre trazendo pessoas interessantes, pessoas com resultados altamente expressivos. E a gente trouxe hoje o nosso convidado, o Guilherme. O Guilherme, ele é CEO do Grupo Mania. Hoje ele é proprietário do Panqueca Mania, da Prontini, do IAC, do Seu Sé Marmitaria e da Mania Brasileira, correto? Falei tudo certo? Certinho. Beleza. Guilherme, seja bem-vindo, cara. Cara, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, Rafa sempre fala muito bem de você. E passei a te admirar através do Rafa, não te conhecia e tava com uma expectativa enorme de te conhecer. Eu tô perseguindo tem uns 6 meses já que eu tô na cola desse. Isso não é bom, tá? Mas graças a Deus tô aqui e acredito que agora a gente consiga fazer alguns negócios legais. Que legal. Cara, idem, tá? Idem, você... Eu falei que isso não é bom porque, na verdade, você tem uma fase que você quer ter uma empresa lotada, agenda lotada, mas depois que você tem isso, você fala, cara, eu não quero ter mais isso porque é ruim, é péssimo deixar as pessoas esperando. E o Guilherme, a gente trocou ideia no WhatsApp, e, na verdade, quem me passou o contato do Guilherme, quem foi o primeiro a falar dele foi o Gabriel, acho que ele treinava com você, não é? E, cara, todo mundo fala que o Guilherme é um cara incrível e eu acho que o episódio hoje vai ensinar muito pra quem tá assistindo, porque aqui a gente vai falar de finanças, vai falar de negócios e vamos tentar trazer o máximo de aprendizado possível com a experiência do Guilherme e os seus negócios. Vamos lá? Massa, então vamos aprender, né? Vamos aprender. Já pega o caderno aí, abre o notas, né? Do celular, não sei como é que você vai, mas vai guardando tudo aí. Guilherme, vamos falar hoje sobre como ter sucesso a partir de derrotas também, Legal. não é? Exatamente. Conta um pouco tua história pra gente. Vida real, né? Vida real. Trazendo aqui, eu acho que vitórias, ela vem através da constância, né? Pra mim, a chave é a constância. Eu tenho uma história no ramo de alimentação muito, muito forte. Se eu pegar 3 anos atrás, 3 anos? Não, tô exagerando. 5 anos atrás, eu tava devendo um pouco mais de 2 milhões de reais. Caramba. A dívida de mais de 2 milhões de reais. E, cara, eu dormia, não sabia como é que eu ia acordar. Falei, vou perder tudo. Foi quando a gente começou a agir estrategicamente e mudar tudo e entender, através da constância, não é só ter constância, mas é buscar melhorar todos os dias. Eu fiz isso aqui, eu tenho isso muito, muito dentro de mim. Eu fiz assim hoje, amanhã eu posso fazer melhor. Nunca tá perfeito. A perfeição, pra mim, ela não existe. Eu acho que é um negócio impossível que eu alcance, em tudo. Então, a minha busca é, eu dei o meu melhor, dei tudo que eu tinha hoje, mas amanhã eu posso fazer melhor. Eu uso muito aquela frase do Cortella, que diz que eu faço, de fazer o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, para fazer melhor ainda amanhã. Então, depois que eu ouvi isso, eu apliquei muito. Então, essa é a visão sobre a derrota e passar a ter vitórias. E foi essa a chave dos nossos negócios. Que legal. Ô Guilherme, cara, você acha que, você falou de perfeição, você acha que no âmbito de negócio, você acha que a perfeição ela atrapalha? Você buscar demais a perfeição? Ou ser perfeccionista seria? Desculpa, ser perfeccionista, eu acho que cabe mais, né? Aquele caso de, não tá pronto ainda, eu preciso, não, tem que ser perfeito. Só que talvez você esteja perdendo o mercado. Eu errei muito já sobre isso, muito. Inclusive, o primeiro cardápio da Panqueca Mania, ele levou 8 meses para ficar pronto. Porque eu era extremamente perfeccionista. Falei, cara, não tá do jeito que eu quero, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E foi 8 meses. Minha empresa é familiar. Meu pai ficava maluco. Falei, amigo, não vai fazer nada. Enquanto não tiver do jeito que eu quero, não vai acontecer.
quando saiu incrível. Pô, eu fiz um cardápio, na época a Panqueca Mania, a logo dela tinha um Pac-Man. E aí eu fiz o Pac-Man gigante com o cardápio. As pessoas iam tirar foto com o cardápio. Virou sensação em Ariquemes. Muito legal, totalmente instagramável, ficou muito legal. Mas, cara, eu precisava de tudo isso. Eu poderia ter começado com algo mais básico, e aí eu aprendi que o feito é melhor que o perfeito. Bacana. E eu não preciso parar. Não é porque eu fiz o feito hoje que eu não vou atingir. Então, quando eu entendi que o feito é melhor do que o perfeito, eu passei a ter resultados muito melhores do que quando eu queria o perfeccionismo. Porque quando eu queria o perfeccionismo, eu nunca fazia nada. Ficava só... Que bacana isso, que bacana. Mas como foi o teu primeiro negócio que teve essa virada? Teve um time, já existia, era da família? Fala desse primeiro negócio. Construção, né? Como é que foi isso? Foi nós em cima da Panqueca Mania. E aí meu pai, ele é um cara muito ambicioso. E ele teve uma meta de abrir uma loja a cada 6 meses. Cara, o que a gente fala acontece. A nossa palavra tem um poder gigantesco. E ele falou isso e as coisas começaram a se cumprir. E a cada 6 meses a gente estava abrindo uma loja sem estrutura, sem conhecimento, sem base para isso. Mas estava acontecendo. Trocando o pneu do carro. Construindo a veio pleno voo, né? Exatamente. A gente chegou a abrir uma loja em Porto Velho, uma loja em Paraná e uma em Barra do Garça em 3 meses. Eu ia, montava a loja, porque a parte estrutural sempre foi minha, eu sempre fui mais chato com isso, por esse perfeccionismo. Então, eu ia, montava a loja, ia embora, meu pai treinava, montava a loja, treinava. Uma maluquice. Horrível. Mas qual é a diferença para ti, assim, uma pergunta, qual a diferença da resiliência, no seu ponto de vista, da resiliência e a burrice? A burrice pra mim é você ficar insistindo sobre o erro, é ser constante sobre algo errado. Não adianta nada. Boa. Não vai resolver nada. Você vai ficar, eu sou constante isso aqui, cara, mas você tem que parar e olhar ver se tá fazendo certo. E uma coisa que pra mim é o sucesso, um dos nossos sucessos, é o seguinte, não existe plano B pra mim, é plano A, sempre. É all-in sempre. Só que não quer dizer que o plano que eu tenho hoje, ele é o correto. Eu vou executar isso aqui, eu acredito, eu sou empreendedor, e eu sou aquele empreendedor que, cara, quando vem a ideia, eu acredito cegamente. Só que não quer dizer que aquela ideia vai dar certo. Então, só que eu também não tenho plano B. Eu vou fazer ela e pode ser que ela dê errado da maneira que eu tô fazendo hoje. Ajusto, tento de novo. Ajusto, tento de novo. Até a hora de acertar. A hora que eu acertei, aplico mais e aí é voo. Eu sempre uso o seguinte, tem que testar rápido e barato. Então eu tento testar o mais rápido possível e barato. Não criar uma estrutura gigantesca, cara, onerosa, lenta. Padrão, né? Lenta, demora muito. Inclusive, nós estamos abrindo um negócio de açaí agora e com um sócio. Ele queria abrir um negócio gigantesco, grande. Falei, não, vamos validar o negócio, é pequeno, vamos com calma. Mas de onde veio essa visão aí, Guilherme? Porque o padrão é, vamos alugar o maior local possível. Sobre os erros. Legal. A visão veio sobre os erros. Errei muito, perdi muito. Um cara devendo 2 milhões de reais, a água bateu. Sim. E aí tinha medo. Então, eu tive que aprender a trabalhar com pouco. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou assim, meu pai, quando a gente começou a ter negócio junto, ele falava, cara, com dinheiro é muito fácil, amigo. Com dinheiro você contrata pra fazer. Com dinheiro qualquer um faz. Eu quero ver você fazer sem dinheiro. Aí você vai mostrar quem você é. Ele bateu tanto isso na minha cabeça que depois que entrou, todos os negócios são dessa forma. A Prontini, eu peguei 10 mil reais de caixa, peguei os equipamentos velhos que existiam, reformei, pintei o local novo, falei, eu vou validar o negócio. Vamos ver, eu vou começar. Eu comecei na chapa. Eu podia contratar, mas não, eu quero validar, eu quero aprender tudo que tem aqui dentro. Ali, né? Pra ver se o negócio realmente vale a pena. Foi crescendo. Cara, hoje nossa estrutura é a maior estrutura de Dark Kitchen. Na verdade, eu acho que é a única estrutura de verdade de Dark Kitchen do estado de Rondônia. Legal. Hoje operam 4 marcas, ela vai chegar a 10, com uma estrutura de fábrica, com escritório, com marketing, tudo. Mas eu comecei pequeno. Eu comecei testando negócio com 10 mil reais de caixa. Hoje esse negócio fatura 20 vezes mais. E cara, e olha que interessante. As pessoas acham o erro uma coisa ruim, negativa. Na verdade, quando você está empreendendo, você tem que ter aquela visão de, cara, é aprendizado. Isso é tão importante que o Mark Zuckerberg, um dos sócios que ele contratou, foi uma pessoa que já tinha quebrado o negócio mais de 2 vezes. E aí, quando ele trouxe como sócio esse cara, o pessoal, e aí, mas esse cara vai quebrar o Facebook, né? Vai quebrar o Facebook, porque ele já quebrou um monte de empresas de tecnologia. E o Mark falou assim, não.
Agora ele sabe o que fazer para não quebrar o nosso negócio. Então a gente tem mania de achar o quê? Que é ruim você ter momentos negativos na vida. Na verdade, é tudo aprendizado. E eu acho que empreender, principalmente no Brasil, rapaz, se o cara nunca quebrou nada, se ele é perfeitinho demais, peraí, pô. Empreender no Brasil é um desafio enorme. Uhum. Você só consegue... com quem tá preparado? Nem quem sai da faculdade. Que faculdade que prepara um empreendedor no Brasil? Não é. Pra mim, a única maneira de aprender no Brasil é metendo na cara, é indo lá e fazendo. E aí você erra pra caramba, e aí você falha, você fecha, só que você não para. Estímulo. Isso que nem. Agora eu percebi uma coisa. Até lembrei do Elon Musk. Porque assim, olha o perfil do Guilherme, pensa aí. Ele falou, não tem um plano B. Ele acredita muito no projeto. Aí eu lembrei do Elon Musk porque ele botou todo o dinheiro em alguns negócios somente. E ele acreditava muito no exemplo dos foguetes. Ele entendeu, tipo, cara, o que é caro? Caro é porque o foguete ele é descartável. Faz um voo aí, como é que alguém pensou? Vamos dar ré no foguete agora. O custo tá aí. E só tinham lançado foguetes países. Aí agora chega um cara e fala, agora vai ser uma empresa privada. Domina todo o mercado com a visão. E eu lembro que alguém até comentou esses dias, né? Não sei quem foi, não sei nem se foi o Stefano. Tinha falado bem assim que perguntaram, acho que sobre Deus, sobre Jesus, pra ele, não lembro quem foi. E ele falou bem assim, rapaz, tinha acabado a grana, o último teste, assim, né? Tinha que validar, os outros tinham dado errado. Ele falou assim, rapaz, Tudo tipo, Senhor, me ajuda. Nessa hora ele falou, não sei se eu acreditava, mas agora eu preciso de ti. E assim, mas ele não tinha plano B. Ele botou toda a grana, botou tudo isso, assim, acreditava no projeto. E eu vi o teu perfil dessa forma. Tem muita gente que é isso, que é arrojado, né? Mas tem que entender que é com trabalho colocando na cara. Exato. Quando a gente estava conversando antes, o Stefano até falou sobre o caso. O arquiteto, às vezes, vai lá, abre um negócio, mas, pô, se eu fizer um projeto aqui, fica um pé um pé aqui, outro ali. Não, se esse aqui não der certo, amigo, isso aqui eu vou fazer até dar certo. Pode ser que não dê certo hoje dessa maneira, mas eu vou fazer até dar certo. Se tem outros negócios da área que dão certo, que eu também consigo. Então, às vezes, eu tô fazendo ainda da maneira errada. Eu só preciso descobrir a maneira certa de fazer. Isso é aquela coisa de jogar um chapéu do outro lado do muro, né? Que o pessoal fala. O chapéu vai buscar, dá teu jeito, dá teus pulos, né? Ou também que falam de queimar a ponte, né? Os soldados queriam voltar ali, porque, não, a gente pode voltar. Não, queimou, agora vocês vão ter... Ou lutam ou morrem. E aí a galera vai pra cima. Eu acho que essa é uma visão não tão romântica do empreendedorismo. Obviamente que dá mais cliques, mais views, mais audiência. Você fala, nossa, é tudo perfeito, é tudo lindo, dá tudo certo. E, cara, você tem dinheiro pra caramba, dentes brancos, carros top. Putz, mas não é assim. Essa é a vida real. Você vai aprender, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Né? Tem um custo financeiro, mas também tem um custo emocional. Tem um custo de tempo que não dá pra comprar. Né? O tempo passa e, pô, eu errei no meu negócio. Passei 30 anos no meu negócio. Errei. Você perdeu 30 anos da sua vida. Talvez você não tenha mais a mesma energia, né? Então, assim, isso que você falou, cara, faz total sentido. A questão da constância. Agora, o que eu queria entender é como você chegou, qual foi o teu primeiro negócio e como você chegou nesse grupo, nesses negócios que você abriu hoje. Então, E se tinha alguma estratégia por trás, assim, um pouco da história em si. Eu, com 18 anos, eu fui embora eu sou vilenense. Com 18 anos, eu fui embora de Vilhena para poder fazer arquitetura. E não deu certo, retornei para Vilhena. E com o tempo, eu comecei a trabalhar com meu pai. Minha mãe totalmente contra. Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai é maluco, alucinado. Empreendedor, corajoso, não tem medo de nada. Maluco. Meu pai é um maluco. Minha mãe é funcionária pública há 30 anos. Aí um maluco é uma funcionária pública. O conflito dentro de casa era enorme. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai. Era tudo que minha mãe não queria, né? Eu já tenho um maluco, eu vou ter 2 agora. Pelo amor de Deus. Só um cafezinho aqui, Coisa pra você contar a história, porque contar a história tem que ter um cafezinho também. Agora, Guilherme, eu sei que você vai contar a história. Você acha que falando pra quem tá assistindo aí, o que é mais maluco? Empreender ou ser funcionário público? Eu hoje ser funcionário público. Toma, sim. Cara,
Ele respondeu mesmo. Respondeu na lata. Feito. E que é engraçado, a maior parte dos nossos clientes hoje são funcionários públicos que querem sair do serviço público. Né? Então a gente faz um planejamento para que eles saiam ali. E cara, tudo bem, vai ter gente que vai se realizar, né, no serviço público. É isso que eu ia falar. Eu falei bem, mas é a questão da individualidade, né? Sim, é o jogo. Se é isso que faz bem, se você busca essa segurança, tá tudo bem. Eu não sei lidar com ela. Eu não sei cumprir aquele horáriozinho. Eu não sei fazer isso. Inclusive, aí eu vou dar um spoiler aqui, né? Não sei se é spoiler, mas eu vou falar uma coisa meio... Tá sem açúcar. Meio, vamos dizer assim, privilegiada. Uma coisa que eu vejo lá nos atendimentos é que uma das boas configurações para se abrir negócio é quando tem um servidor público e outro um malucão que vai empreender, porque esse aqui segura as rendas da casa, é o equilíbrio, ele paga as contas ali e tal, e o outro eu vou fazer o negócio acontecer. Lá em casa foi assim. A minha esposa é servidora pública e eu, não trouxe nada esse mês. Eu ganhei R$20, o que aconteceu? Né? E, cara, tem a construção, tem um processo e nessa hora você tem uma base. E por isso que eu falo que quem não tem isso e empreende e, cara, tem resultado, esse cara é mil vezes melhor do que a gente. Porque a gente teve pelo menos um portinho seguro ali pra poder fazer. Sabia que não ia passar fome, né? Esse cara não, é tudo ou nada, ele tá lá na rua, no carrinho. Pode ser que ele pode passar fome, cara. Ele pode passar fome. E esse era o teu contexto. Pai empreendedor, maluco no serviço. Exato. Mãe funcionária pública, e aí gerava muito conflito. E aí, num determinado tempo, eu comecei a trabalhar com meu pai. Era tudo que minha mãe não queria. Mas, imagina, a decepção da minha mãe. Acho que minha mãe, agora que ela falou assim, realmente, você tomou o caminho certo, você fez isso bem. Porque por muito tempo ela, meu filho, tá bom, não quis estudar, não quis estudar, eu estudo pra caramba pra fazer o que eu faço. Mas eu percorri o caminho para me tornar sócio. Eu trabalhei na construtora, eu me dediquei, eu mostrei o meu valor. E aí, quando meu pai tinha construtora, material de construção, terreno. E aí, quando ia estourar a bolha lá em 2013 para 2014, meu pai conseguiu se antecipar. Ele falou, cara, isso aqui vai chegar num momento que vai ficar ruim. A gente precisa mudar de mercado. E aí, ele falou, vamos fazer outra coisa. Quando nós começamos a construir casa em Vilhena, tinha apenas 8 construtores. Quando ele decidiu fazer isso, tinham 64. Cara, era muita gente construindo. Então, tava sobrando casa. Todo mundo que tinha uma grana guardada começou a construir casa, porque era bom. Só que uma hora isso aí vai sobrar casa. E aí ele queria um negócio que entrasse dinheiro todo dia. E aí nós começamos o negócio da Panqueca Mania. Começamos ele em Ariquemes, primeira estrutura. E aí, lá aconteceu algo, a gente fomos sócio. Passei uma guerra muito grande, porque assim, eu era sócio do meu pai. Até eu provar que eu realmente era sócio dele, foi difícil. Porque ele me via como filho, não me via como sócio. Então ele queria falar e queria impor e eu tinha que ouvir. E eu sempre, pera lá, aqui dentro não. Nessa mesa aqui, eu não sou seu filho, tá? Me respeita, eu te respeito como sócio, como homem. Como filho, não. Porque se eu te respeitar como filho aqui, eu não posso me impor sobre você. O respeito que eu imagino como filho, quando você falar, eu vou ter que me calar. Aqui. Não, isso não vai acontecer. Então eu consegui me impor. A visão dele lá atrás era que, começou a empresa, chegou no momento ali que as vendas ficaram ruins, ele queria que eu ficasse no caixa um dia e que ele ficasse no outro. Eu falei, você tá louco. Não existe fazer isso. Não vai economizar aqui 2 funcionários. Eu falei, a gente vale muito mais. Se a gente ficar aqui dentro, nós não temos a visão do macro. Nós não temos a visão que o cliente tem. Eu não consigo ver de fora a minha empresa se eu estiver aqui dentro. Eu só vou conseguir resolver probleminha aqui, probleminha de limpeza. Eu contrato alguém para fazer isso. Não vou. Eu falei, não vou. Não vou. Se você quiser ficar, você fica. Eu não vou. Porque se for para ser funcionário por causa disso aqui, eu vou trabalhar para os outros que eu sei que eu vou ganhar mais. Mas o negócio eu monto ele para ter liberdade e não para ser escravo dele. E aí, quando nós conseguimos, de fato, sair de dentro da empresa e olhar ela para fora, mudou tudo. E aí nós conseguimos alavancar, conseguimos olhar pro lado, por cima, ver como é que o cliente enxergava, quais eram os gargalos que eu enfrentava. Inclusive, a nossa empresa, por muito tempo, ela ficou sendo
uma cópia do Spoleto. Uhum. Porque, de fato, é assim. Sim. E nós copiávamos ele. E eu cheguei num teto de venda que eu não rompia. Eu não passava. Eu falei, cara, por quê? Aí eu falei, por quê? Porque eu tô copiando. E ainda eu vou copiar o Spoleto. Alguém que é referência, alguém que tem inúmeras lojas no Brasil, aí o cara vai deixar de comer lá pra comer comigo. Por quê? Por causa de preço? Não vai. Eu falei, então eu preciso colocar coisas minhas. E por que que o cara vai comer na Panqueca Mania? E aí, quando eu tive essa virada de chave, o negócio começou a dar certo. Aí foi ali que as vendas realmente começaram a mudar. Porque eu comecei a colocar coisas específicas nossas. Foi, se eu levar essa loja aqui para São Paulo, o cara vai comer lá, porque, meu amigo, lá tem uma banana da terra que você coloca no macarrão, que fica uma delícia. Lá tem uma carne seca que não tem em lugar nenhum. Lá tem o molho de lá, é diferente. Então eu comecei a colocar coisas nossas. E aí foi quando realmente as lojas começaram a dar certo. Legal. Eu penso nisso, eu penso no... Tenho conversado um pouco, a gente trabalha com marcas, né? Brand também, relacionado a isso, e às vezes até do zero. E eu falo com meus clientes assim, diferenciação. Qual é? Diferenciação, onde é que tá? Qual é o ponto? A tua diferenciação tá no... a qualidade, ela é tão extrema, é tão melhor do que a do outro, de alguém que já domina o mercado. A tua margem é tão boa assim... Para você trazer, às vezes é preço, então, porque a qualidade é muito boa, então é preço, vai brigar no preço, não tem problema, mas é aí que você vai trabalhar, é na embalagem, qual a diferença? Mas tem que ter diferenciação. Se não tiver diferenciação, não tem jeito, porque você é mais um. E às vezes é literalmente mudar a embalagem, né? Você pega pipoca, né? Você vê aquelas pipocas que o cara coloca numa latinha bonita, com uma cor chamativa, né? Pipoca gourmet. E aí, pô, cobra 40 até 80 reais e gente que paga e, pô, o cara só mudou a embalagem. Exatamente. Porque você compra no mercado, mas ele construiu uma embalagem, né? Vejo muito o Circo de Solé também. Era um segmento quebrado, né? E os caras conseguiram transformar de um jeito que, cara, os caras têm fila, né? Então, assim, a diferenciação, e é uma sacada que você teve, porque hoje é muito mais fácil falar de diferenciação. Tá, mas na época que ele tava fazendo isso tudo, tinha conteúdo disso aí? Tinha, né? O YouTube tava cheio de óleo? De maneira alguma. Não tinha, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Não tinha, não existia isso. Foi ali uma dor. Eu nem pensava em diferenciação. Só foi uma dor que eu... Cara, isso é louco. Uma dor foi, cara, eu preciso ter alguma diferença. Eu preciso ter um porquê do cara vir aqui. Eu consegui aplicar isso quando nós começamos a Prontini. A Prontini, claro que eu estava em outro momento de conhecimento. Quando nós começamos a fazer as propagandas da Prontini, eu falei, cara, as nossas propagandas não vão conter comida gostosa, propaganda aqui, food porn para mostrar que é gostoso, preço de... Não vai existir isso. Eu falei, porque um restaurante, comida gostosa é obrigação, não é diferença. Legal. Que diferença é a comida gostosa? Meu amigo, se não for gostosa, você nem tem que vender. Essa é a realidade. Então, nós conseguimos um mercado muito interessante no início da Prontini justamente por isso. Começou a diferença das nossas propagandas. Ninguém fazia como nós fizemos. Eu fiz propaganda entregando comida de caiaque, de paraquedas, de bicicleta, pra OVNI. Eu entreguei pra tudo quanto é jeito, entendeu? Legal. E isso aí chamou atenção. Não tem nada, não tinha, não tem nada a ver com comida. O que tem a ver? O que você vai mostrar a comida isso aí? Mas chamou atenção e foi a diferença. Sim. Eu tenho um curso que se chama Sexy Canvas. Não sei se vocês conhecem. Eu fiz, uma metodologia que usa os 7 pecados capitais para você aplicar em qualquer área da sua vida, da sua empresa, qualquer coisa, para deixar aquilo mais atraente. Então, quando nós montamos a Prontini, eu fiz todo esse estudo Sexy Canvas para a marca. E isso aí, realmente, e aí a gente vai buscar o quê? A diferenciação. Eu vou olhar o que meu concorrente faz de certo, o que ele faz de errado, e o que ele faz de certo eu vou replicar. É isso. Ele já tá dando certo. Para que eu vou tentar causar uma diferenciação que tá dando certo? Mas eu vou olhar para as falhas dele também, e aí a gente consegue se diferenciar nisso. Tá bom. Você não ficou focado em uma coisa que chamou a atenção. Você não ficou focado em derrubar o concorrente. Você ficou focado em melhorar o teu negócio. Que eu achei legal. Eu passei vários momentos com isso, tanto em Eric Games quanto aqui, com um concorrente dentro do shopping. Sabe? As pessoas, porque eu vou quebrar esse cara, não sei o que, amiga, eu não quero nada que é seu. Eu só quero criar o meu. Fica tranquilo. Eu não tô aqui para roubar seus clientes. Sua loja pode continuar lotada.
Não vai me incomodar nada. Eu não quero te derrubar. Eu quero criar a minha clientela. Eu quero fazer o meu aqui numa boa. Não precisa disso. Eu acho que a concorrência ela é muito boa, principalmente para o cliente. Quem ganha é o cliente. Por quê? Porque você tem concorrência, tem oferta, você consegue um produto melhor, um preço melhor, tem parâmetro de comparação. Agora, tinha muito isso de concorrência ali, de querer derrubar o outro. Cara, energia, não sei, eu não curto muito isso. Eu tenho uma filosofia assim de não ficar focando em concorrente. Eu tenho, cara, eu não pago mal com mal. Exato. Eu tenho umas filosofias meio estranhas, assim, tipo, cara. E na verdade faço o contrário. O que eu posso melhorar? A gente estava até falando um pouco sobre isso, né? O que eu posso melhorar no negócio dele? Ele falhou comigo, mas eu não vou reclamar. Eu vou falar assim, cara, ó, você falhou comigo em tal ponto, eu trouxe aqui 3 ideias para que você implemente. E a minha cabeça é assim. Legal. Então, eu acho que é o que você falou, é besteira você ficar gastando energia com isso. Agora, fiquei curioso nesse sex Canva aí. Eita, Tem alguma coisa a ver com... dá pra aplicar no casamento? Tá perguntando? Acabou, Thiago. Thiago tá pensando que é outra coisa. Eu vi Canva, eu... Né? Foi por causa de... Mas tem a ver com aquilo que a gente vê dos aplicativos lá, tipo iFood tem gula. Exatamente. É usando os 7 pecados capitais, você vai analisar. Vincular um E vincular. Exatamente, é isso. Você vai pegar, você vai olhar para sua marca e vai falar quais são os pecados daquela pessoa que eu consigo atingir. Mas é um curso? É um curso. É um curso? É uma formação. É gravado ou é contigo? Produto? Não, ele é gravado. É um infoproduto. Então já faz, Produto. Já faz. assistindo aqui, já põe, faz até... Mas não é meu. É um curso que eu fiz. Ele é de um cara da internet, André Diamant. Esse cara, inclusive, ele com essa metodologia, ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque ele acredita que através dessa metodologia, porque a metodologia é incrível, de verdade. É o desejo, né? Você trabalha no desejo, né? Tipo assim, eu sempre comento, né? Propaganda de perfume. Aí vem um cara correndo. Ele nem passa mais o perfume. Eu acho que... Aquilo. Não, ele nem aparece com isso. Não, ele não passa perfume. Ele pula, eu lembro de um especial. Ele pula de um hotel, de um quarto de hotel. O cara pula, o cara é bonitão, lindão. Sai correndo, tem alguém atrás dele por algum motivo. Porque não pagou a conta, que ele pulou pra janela, provavelmente. Aí ele corre, pula numa ponte, ele cai num barco na água. Tem uma mulher de biquíni branco. Por que é branco? Porque é branco. Tá lá o biquíni branco lá, que é limpinha, tudo bonito. A mulher tá lá vendo assim, ele correndo. Aí no final assina Dolce & Gabbana. Falei, cara, o cara sua e nem fede, mano. Ele nem passa perfume. Esse perfume é tão bom que nem precisou passar. Passou, já tá. Entendeu? Então, assim, mas desperta o quê? Vou comprar, mano. Eu vou ficar aqui nesse cara aí. É porque a Tem gente que para de... você cria narrativa. Né? a gente para de ir atrás da razão. Porque é muito mais difícil. Eu não tenho que convencer você. Se eu tiver que te convencer de algo, dá muito mais trabalho. Agora, se eu for lá e agir pela emoção, você não vai nem sentir o que você tá fazendo. Compra pela emoção. Buscou o desejo ali. Agora, falando nisso aí, emoção, erro de muitos empreendedores, né? Gastar o que não tem, o que deveria reinvestir. Por quê? Porque existe, você participa de você tem amigos, as pessoas estão te vendo lá, você quer mostrar o sucesso, estão te criticando, o que você mais quer? Olha aqui, ó, resultado, você que me criticou. Você já errou nisso? Você já gastou no que não deveria? Principalmente no início, ou enfim, pela questão social, pela questão da aparência, por um tipo de dor relacionada a isso? Pior que não. Quanto a isso, eu sou bem tranquilo. O meu círculo... O esporte me tirou muito de qualquer outra coisa. Então, assim, para ser um atleta, para competir em alto nível, você precisa abrir mão de muita coisa. Então, ou escolhia, ou eu tinha uma vida social e ia fazer isso, ou eu me dedicava para o esporte, para o meu negócio. Então, eu acabei focando isso. E dentro dos negócios, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão da minha família, eu abri mão de ficar tempo com meu filho, longe dos meus pais, para me dedicar ao meu negócio. Então, eu não tinha escolha. Falei, cara, se eu fizer isso aqui errado, se eu perder a cabeça aqui e for para outro lugar, eu perdi muita coisa, não valeu a pena. Então, eu preciso fazer isso daqui dar certo. E se não der certo, tá tudo bem. Eu sei que eu dei o melhor de mim. Eu não vou me culpar de ter feito situações erradas aqui, de ter gastado
para poder me aparecer para os outros. O ego é algo que eu tento matar todos os dias. Eu acho que o maior erro tá em você alimentar o seu ego. E eu não tenho negócio por ego. Eu tenho negócio pra... Não importa se eu vou aparecer, se eu não quero. Muita gente, vai aparecer. Não, deixa eu escondidinho aqui. O que importa ali é o faturamento do negócio, é o lucro que ele tá me dando. Se eu puder faturar mais e aparecer menos, melhor ainda. Não me importa isso aí. Eu não me importo em aparecer. Me importa é o lucro dos negócios. Mas eu acho que via de regra não é isso. Não. Não é isso. E aí você falou o seguinte, eu tento acabar ou diminuir o meu ego por conta disso. O esporte ajudou. Que esporte você pratica hoje? Hoje eu faço jiu-jitsu, né? Tem 7 anos que eu pratico jiu-jitsu. E mudou muito a minha conduta como pessoa e também como empreendedor. Porque o jiu-jitsu é a arte de você se sentir confortável no desconforto. E você tem que matar muito o seu ego. Inclusive, eu estava conversando com os meus professores alguns dias atrás, e a gente falando sobre mudar o público. E aí entrou um questionamento na minha cabeça. Quantos empresários, quantas pessoas realmente que têm sucesso nós conseguimos colocar dentro do tatame? Porque é o seguinte, o cara tem que matar o ego dele pra caramba. Porque ele já é muito bem. E aí, pra entrar dentro do tatame, ele tem que ir lá, colocar uma faixa branca. Perder de um garotinho. Às vezes, assim, você tem um exemplo lá, às vezes, de um pedreiro que é faixa preta, que bate em todo mundo. E às vezes esse é o pedreiro que vai estar lá na sua casa, construindo a sua casa pra você. Você é um nada no tatame, né? E aí, você, lá na construção, você carga a cabeça do pedreiro, fez uma cagada lá, não sei o quê. Você chega no tatame, você tem que ir lá e reverenciar esse cara. Você tem que ir lá e cumprimentar ele. Ô, professor, tudo bem? E aí? Quanto do ego você tem que matar pra fazer isso? É muito. Lá não tem diferenciação. Lá é o local que, assim, amigo, que todo mundo é igual. O que muda é o seu conhecimento aqui dentro, mas todo mundo é igual. O pedreiro, o médico, o empresário, não tem diferença nenhuma. Então o esporte me ensinou muito isso, sobre matar o ego. Você chega lá e você fala, hoje eu quero bater em todo mundo. Tô com a cabeça, tô estressado, vou bater em todo mundo. Amiga, é o dia que você mais apanha. Então, ou você coloca o ego no bolso, ou você vai sair de lá quebrado. Porque assim, a escolha de quebrar é muito mais sua do que do oponente. Você sai de lá quebrado se você quiser. É muito mais sua. Porque ele te coloca numa posição e você tem a escolha de bater ou não. Ele te colocou numa posição de submissão e ele tá dando esse tempo pra você. Bate. Se você não bater, vai quebrar. E aí? Você é orgulhoso? Você vai deixar o seu ego? Se você deixar, você vai sair ferido. Então, dessa forma, você aprende a ir diminuindo seu ego. Fala, amigo, não vale de nada isso aqui. Eu só vou perder. E eu não consigo ver aonde que o ego pode fazer eu ganhar. Em área nenhuma da minha vida, eu não consigo entender. Aonde que o ego... E assim, a gente conhece bastante pessoas de negócio e boa parte desses negócios eles quebraram por conta do ego, né? Então eu preciso dar certo, porque senão meus amigos, meus parentes vão ver que eu não dei certo, eu preciso ter o carrão, eu preciso ter a casa. Busca uma aprovação ali também, né? É uma comprovação, né? Quando a gente falou no começo aqui, né, do Warren Buffett, do Charles Munger e tal, cara, o Warren Buffett mora na mesma casa desde sempre, né? Ele usa o mesmo carro antigaço, ele não tá... E olha uma coisa interessante que eu acho legal que ele faz. Imagina, o mundo inteiro fala, se esse cara fizer isso, a gente tem que fazer também, né? Temos que seguir. Como que ele combate, Guilherme, o ego dele? Porque todo mundo segue ele, né, nas redes e tudo. O que que ele faz? No escritório dele tem um corredor e tem todos os jornais de crises e de dinheiro que ele perdeu. Ele alimenta. Então ele alimenta, tipo, você não é o cara. Você é um humano e você pode errar e você pode perder dinheiro. Tudo passa. Que legal isso. Né? Então acho que o que quebra negócio é o ego, porque é aquilo que a gente sempre fala, o primeiro lucro o cara troca o carro, o segundo ele troca a casa, né? E depois ele quebra a empresa e fala, pô, empreender não é legal. Né? Pô, empreender é muito difícil. E aí culpa o setor, né? Não, empreendedorismo não funciona. Né? Eu tentei e não funcionou. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. O cara que tá assistindo a gente hoje, né? A pessoa que tá assistindo a gente hoje, Guilherme, que tá num momento assim de, pô, a empresa dele não entra nada, não tá vendendo muito, provavelmente mês passado ele fechou no negativo. O que você aconselharia para ele, para que ele tivesse um ânimo, uma resiliência e tal? O que você falaria, assim? Ou
de repente recomendaria, cara, ler um livro, fazer atividade física, não sei, o que você faria? Um dos pontos que eu também trato como nosso sucesso foi humildade intelectual. É entender que eu não sei tudo. E que eu tenho que aprender todos os dias. Isso é algo que move o nosso negócio. Sou referência no mercado. Sempre tenho algo a aprender. Quando eu acho que eu sei tudo, não vai mais. E às vezes, esse cara tá lá e ele acha que ele sabe tudo, mas tá dando errado. Amigo, humildade intelectual. Vamos procurar quem tá fazendo, quem tá dando certo. Procurar referência no mercado. Modelar essas pessoas. Entender o que elas fazem de fato. A busca pelo conhecimento é o que pode mudar o resultado. É isso que eu falei. Legal. Cara, é fora da curva isso, né? Porque... E assim, obviamente, conforme você vai ficando... eu falei sobre isso ontem quando eu estava sendo entrevistado. Chega um momento que... não, pô, Guilherme é referência, Fernando é referência, Thiago é referência, beleza. Só que, cara, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. O grande segredo é esse. Tipo, você não pode esquecer que R$10 era muito dinheiro pra você. E que ia salvar o seu almoço, por exemplo, tá? Não pode esquecer isso. E um outro ponto interessante. A gente sempre tem que aprender. Mesmo que você seja o melhor no mercado, né? Então, às vezes, vou fazer um curso de tesouro direto. Às vezes eu tô indo ali por causa de network. Faz anos que eu falo de título público, tesouro direto e tal. Mas eu sempre já tenho isso na cabeça. Eu falo assim, cara, eu vou aprender. E dito e feito, eu aprendo alguma coisa nova. Caramba, eu sempre dou aula disso e aprendo uma coisa nova. Eu acho que aí tá o segredo de você conversar. E agora eu vou entrar num ponto e vou cutucar todos nós aqui. Agora o grande ponto é, quem a gente tem para conversar sobre essas coisas? Quem? Dificilmente você tem um empreendedor para conversar. Às vezes ele tá naquela mentalidade, tipo, o Guilherme é meu inimigo, ele vai copiar minhas coisas, eu não quero que ele veja minha imagem e tal. Você não tem ninguém para trocar ideia, você chega em casa, ninguém troca ideia com você, né? Se você tá num churrasco, as pessoas querem conversar é o cara que acabou de ser promovido no trabalho dele, né? O cara passou no concurso tal, isso é realidade, eu já vi isso. E você tá lá, nossa, gente, eu tô, né, Quero falar de negócio. começou a dar certo, você não tem essas pessoas para trocar ideia. A realidade é essa. São poucas pessoas para trocar ideia sobre negócio, sobre dificuldade, onde você pode ser verdadeiro e falar assim, cara, hoje a gente não faturou nada? Como é que tá teu negócio aí, Guilherme? Como é que tá aí, Thiagão? Cara, então, também não, mas eu fiz isso e deu certo. Obrigado, cara. Não tem isso ainda. Eu acho que talvez daqui a alguns anos isso fique cada vez mais forte, né? A ideia do Enfim Podcast também é um pouco evangelizar nesse sentido, né? Cara, a gente tem que estar unido, por quê? Porque, cara, às vezes você tá quebrado ou começando um negócio e tem uma pessoa que já passou por isso. Pô, me conta, Guilherme, como é que você fez? Né? Por isso que às vezes eu te faço perguntas aqui, e pra quem tá assistindo e tal, porque praticamente você tá ensinando também, e assim, ensinando todos nós aqui. Né? Então, a minha pergunta é, como que a gente pode educar nesse ponto de, cara, o que a gente pode fazer para o empreendedor? Vamos conversar mais. O podcast em si, ele é uma baita ajuda com relação a isso, né? Porque se o cara se alimenta aqui de pessoas que estão dando certo e começa a tirar insights e começa a anotar, como o Thiago falou, amigo, ele vai aprender e ele vai conseguir sair daquela situação. E não tem custo. E não tem custo, zero. Zero, não precisou de nada, não precisou se chatear com ninguém. Basta ele querer e buscar o conhecimento. Legal, cara. Boa sacada. Eu mudei algumas coisas na minha vida. Vou citar novamente o Elon Musk, né? Ele falou o seguinte, perguntaram para ele, o que você lê? Ele falou, eu li muita coisa, mas hoje eu leio biografia. Então eu sou um cara... Aí eu mudei muito depois daquilo. Mas mudei muito, porque assim, é o que você acabou de falar, né? A gente vai conversar sobre algumas dores que eu tenho, ou você tem, ou outros que vêm, convidados que vêm aqui. E alguns, não só resultados, mas sucesso, porque tomou alguma atitude, pensou um pensamento diferente, uma diferenciação, o outro que falou sobre, não, economiza, reinveste, etc e tal, enfim. Vai aprendendo pessoas, são histórias reais. E o Elon Musk falou, eu parei muito de ler livros, assim, teóricos e tal, eu comecei a ver muita biografia. Eu sou um cara chato, tudo que é história de marca, de negócios, eu sei muita coisa, assim, às vezes não lembro de tudo, né?
Mas no meio da conversa eu vou soltando. Tal, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Porque foram pessoas reais que passaram, e a maioria das histórias, cara, é muito difícil uma história que não teve uma grande dificuldade. Então, assim, cara, olha pro lado. Aí você vai pegando insights E vai trazendo pra você. Ou algo que eu tenho que fazer, ou algo que eu não tenho que fazer. Exato. Mas eu vou aprender com o meu parceiro. E agora falando do podcast, vou jogar lá em cima. São pessoas que são do norte, que tem um tipo de resultado que passa Aqui. resultados positivos e dificuldades aqui. Ou seja, a realidade, porque o comportamento do nortista, ele é diferente de outro lugar. Né? Às vezes a jornada do cliente aqui, ela tem uma diferença de outros lugares também. O ticket, exatamente, perfeitamente. A gente fez uma imersão de negócio, né? Chamou ela de imersão Outlier. E aí, cara, eu peguei meu network, trouxe gente top pra dar treinamento lá. E a gente setou um valor assim pra, né, enfim, acho que foi R$700, alguma coisa assim. Cara, a galera achou caro. Meu Deus, R$700. Eu falei, gente, a gente vai ficar um dia inteiro lá falando de estratégia que ninguém viu. Você aplica isso aí. E vai te dar resultado. Mas, Fernando, R$700, cara, eu não sei. Aí eu fico pensando, aí você vai pra São Paulo, você cobra fácil 15, 18 mil na mesma imersão. E os caras têm resultado, etc e tal. Então, por isso que eu falei do ticket. Porto Velho, talvez em alguns anos a gente eduque, né? Todos nós ali, ó, não, cara, vale. Os caras são do norte e a gente tá junto e vamos honrar todo mundo aqui. Vamos honrar a empresa do Guilherme, vamos honrar a empresa do Thiago. É mais ou menos essa visão, né? Então, o que você falou, cara, é loucura, é muito real. E assim, verdade, parabéns pela iniciativa, principalmente pelos resultados que vocês já têm e conseguir trazer esse network aqui. Porque uma coisa que o Thiago falou é muito isso. É muito fácil você olhar podcast, às vezes o cara olha podcast de gente lá de São Paulo, lá de outro local, Sim. e fala, cara, não é minha realidade, não é o meu local. Nada a ver com esse cara, ele não consegue se conectar. Sim. Mas é daqui. Sim. Amigo, se esse cara que eu vejo ali todo dia tá tendo esse resultado, eu também posso. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês. Legal. Eu e o Fernando, a gente participa de um clube, né? Um grupo que tem a galera top, internacional, nacional, grandes do Brasil. E eu tenho visto cada coisa com a galera daqui. Você entende, assim, quando eu ouço o Guilherme falando, assim, é surpreendente. E um conhecimento empírico, né? Empírico, Porque exatamente. ele falou, por exemplo, de diferenciação, ele nem sabia que estava fazendo diferenciação. Tava fazendo no instinto. Tem uma galera que paga muito caro, sai do Brasil para aprender isso. Né? Olha que loucura, o conhecimento empírico. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, Fernando, Guilherme. Acho que todo negócio, a gente talvez até pense, fulano tá com um bom resultado, tá ganhando muita grana, tá crescendo, mas durante o tempo, eu acho que há um sobe e desce, há uma montanha russa aí. Aí a gente fala de emoções, se reinventar, entender o jogo, se ele mudou. Como é que funciona isso? O que vocês acham que... Ou vocês nunca passaram por isso? Tipo, cheguei aqui, agora deu certo, né? E agora, tipo, não. Ou, se passaram por isso, o que aconteceu? Porque assim, né? Tá uma crescente e acontece algo. O que vocês pensam sobre isso? Você já passou por isso? Eu nunca passei, não. Durante só o tempo todo. A gente tava falando agora disso, né? Empreender assim, às vezes você tá de janeiro a outubro no negativo, e novembro, dezembro salvou o ano inteiro. Então você puxa a linhazinha no final e vê o que deu ali no negócio, né? Agora, obviamente que os problemas são aleatórios e randômicos, né? Então, a gente tá crescendo e tal. Tipo, hoje eu tenho o problema do crescimento. A gente tem um excesso de demanda e a gente tá construindo uma equipe. A gente foi de uma pessoa para 20 agora. Né? Provavelmente vai ter que subir mais. Então, é um problema. Você tem problema quando você não tem cliente, você tem problema quando você tem cliente demais. Então, eu acho que os problemas vão surgindo e a grande sacada é você estar o tempo inteiro olhando pessoas que estão passando por isso e o que elas fizeram para vencer isso, né? E aí aquela humildade, cara, eu preciso aprender. Eu não sei de tudo. Agora a ferramenta, você está falando, por exemplo, como ferramenta, você está olhando para pessoas que passaram por isso, né? Tipo, porque falar, mas tá vendendo muito, mas é um problema do crescimento. Sim. Como é que eu vou atender, estrutura, porque pode ser também o tiro no pé, né? É o tiro no pé porque não é mais você lá, a gente
até conversava agora há pouco, né? Você é o artista principal. Eu falei, Thiago, você precisa escalar. Precisa escalar, né? A gente tava conversando ali. E a ferramenta que você está falando no seu caso, tipo, eu tô crescendo, muita demanda, agora virou um problema, entre aspas. A tua ferramenta é... Buscar pessoas que passaram por isso e o que elas fizeram para superar isso. E às vezes eu pago muito caro neste conhecimento. Às vezes vai ter de graça, às vezes você... Cara, o melhor local que você buscar essas coisas é ler livro. Você tem lá a cabeça do Steve Jobs, a cabeça do... Principalmente biografia. Biografia, esse site que você deu muito bom. E com a mente de humildade. Cara, eu quero aprender, não é? Então, assim, aquilo que a gente falou em um desses episódios, acho que foi com o Felipe, que eu falei assim, cara, como você ser burro, mesmo sendo inteligente? Lembra que eu falei isso? Você vai numa mesa de almoço com a galera, você fica quietinho, todo mundo tá falando de negócios, de ideias, você tá, entendi. Você vai embora, nossa, como o Fernando é burro, né? O cara não acrescentou em nada, né? Mas na verdade ele foi o mais inteligente. Ele absorveu tudo. Eu fico incomodado. Quando você é a maior referência da mesa, quando é mais. Eu fico Perfeito. Tô na mesa errada, cara. Perfeito. Porque, meu amigo, só estão me sugando, só estão levando. O que eu tô aprendendo aqui? Nada. Mesmo. E no seu caso, você já teve alguma curva? E quais foram as ferramentas? Como nós temos. Ou a curva do crescimento? Como nós temos várias empresas, exatamente nesse momento, eu tenho empresa que tem passado dificuldade de venda e tem empresa que está em alta. Então, é resolver essas duas de maneira diferente. Chegou um momento da Prontini que eu tive que falar, pera lá, eu cortei todo o tráfego, pausei e falei, eu não posso receber mais pedido. É problema no quando você não tem nada e quando você tem muito, cara. Exato. E isso tem que... Eu tenho que me adaptar. Eu não posso receber mais. Se eu receber mais, eu vou começar a entregar um serviço muito ruim. Então chega um tráfego do... Tive que parar. Durante 6 meses, eu tive que parar o tráfego. Porque eu não aguentava mais receber pedido. A estrutura que eu tinha não suportava mais. E para não oferecer algo ruim, eu decidi, cara, isso aqui, não dá. Isso aqui. Então, foi um problema de crescimento. Tem o problema de queda também, de oscilação. Isso aconteceu muito na pandemia. Cara, se readaptar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Como que eu preciso? Eu me sinto um cara muito abençoado, porque toda vez que acontece os problemas, parece que Deus já tinha me preparado antes. Eu já tinha passado pela situação, eu já estava pronto para o problema. Então eu me sinto abençoado, eu falo que os negócios, eu não falo que a capacidade está sobre mim, e sim sobre Deus em mim, porque sem Ele eu não consigo. E as coisas acontecem assim, a pandemia, quando aconteceu, antes da pandemia, eu operei 3 meses somente como delivery, saí do Porto Velho Shopping, nosso contrato encerrou no Porto Velho Shopping, e eu passei a operar 3 meses só como delivery, não demiti nenhum funcionário, tomei prejuízo de 20 mil por mês, mas porque eu queria entender como é que funcionava a delivery, eu queria saber como é que era a embalagem, como é que era a entrega, qual que era a experiência do cliente, e nisso eu aprendi que muito mais, no delivery, muito mais importante que o sabor da comida é o tempo de entrega. Sim. A comida pode ser incrível, mas se ela demorar, acabou. Já era. Já ouvi isso aí. Bom demais isso aí, esse insight. Entra outro ponto. O game. Qual jogo que você está jogando? Deixa eu só acrescentar uma coisa que o Guilherme falou. Ele falou assim, Deus me ajuda, me prepara. E eu acho que todos os empreendedores já tiveram esse momento, né? Eu pelo menos tenho bastante. De chegar em um momento e falar assim, cara, eu vou orar para que Deus abençoe aqui, que dê paciência pros clientes, porque assim, cara, é um momento que você chega e fala assim, cara, eu não tenho mais ninguém para conversar, né? E aí é eu e o cara lá de cima, e assim, isso eu acho interessante, porque eu acho que boa parte das pessoas que eu já atendi que tem negócio chegaram em algum momento nesse momento. De falar, cara, eu me ajoelhei lá na minha sala, Deus me ajuda, eu não dou mais minha esposa tá querendo me matar e tal, e cara, o que eu faço? Né? Existe isso, né? E naquele momento ali que aconteceu, meu pai mesmo, não, retorna para Ariquemes. Eu falei, amigo, não existe essa possibilidade, não tem voltar, amigo, esquece. Mas isso aí vai dar prejuízo. Calma. E aí fiz isso, ficamos 30 dias fechados, criamos a nossa cartela de clientes para delivery, entendemos como que era o mercado, abrimos a loja no IG Shopping, 1 semana de aberta, lockdown. Primeiro lockdown, fecha tudo.
todas as empresas se readaptando para fazer delivery. Eu já tava pronto. Eu já tava pronto. Foi o maior faturamento que eu já tive. Foi o meu maior crescimento de empresa, foi na pandemia. Eu já tava pronto, eu já tinha passado, eu já entendia como funcionava. Que legal, cara. Cara, parece que eu sabia o que ia acontecer. Eu não sabia nada, mas Deus me preparou para isso. O timing é importante também, né? Se eu tivesse que me adaptar ali... Muita gente... Lá no G-Shopping, quando aconteceu o primeiro lockdown, todo mundo fechou. Eu fiquei 30 dias sozinho no shopping, sozinho. O shopping abria só pra mim. Cara, que loucura. A logo da loja é uma TV. Eu coloquei um PlayStation 4 pro meu filho lá. Meu filho ficava jogando. Ele entrou no cenário trabalhando. Falei pra todo mundo, ó. Quem quiser continuar trabalhando, vai ter trabalho. Eu não vou demitir ninguém. Pode ser que nós passamos por dificuldades, mas nós vamos passar juntos. Eu não vou soltar a mão de ninguém aqui dentro. Legal. Não quer trabalhar, quer ficar em casa, tá tudo bem, tá tranquilo. É opção sua, escolha sua. Mas se você quiser trabalhar, eu não vou parar um dia sequer. E não parei. E as coisas funcionaram muito. Que legal, cara. Qual a tua idade, Guilherme? Hoje, 30 anos. Tá vendo? A gente tá atrasado, hein, Thiago? Thiago já tá com 58, sabe? Alguma coisa assim. Não lembro dele. Acabado, velho. Que nem aquele meme, né? Como é que é? Ser empresário não... Como é que é? Não envelhece. Não envelhece. Não tem a foto do cara. Minha foto agora. Mas eu olho pro Guilherme, tipo... Tem esperança. Mas o Guilherme falou do esporte, né? Eu sei que todos querem falar. Tem que praticar um esporte, mas eu vou voltar nisso daí. O Fernando tá praticando tênis. Você tirou alguma coisa pra quem empreende, pra quem tem negócio? Você aprende alguma coisa com tênis? Você que tá treinando? Rapaz, muita dor, né? Primeiro, muita dor. Se acostumar com a dor. Acostumar com a dor, com o problema. Cara, eu acho que aí eu entro no ponto que o Guilherme falou no começo. Eu acho que você entra na resiliência e na constância, tá? E constância e resiliência e também consistência, tá? Então, assim, os grandes negócios, eles são resilientes, tá? O esporte te ensina a ser resiliente. Por quê? Porque, cara, você vai pegar pessoas melhores que você e você vai perder. Né? Como ele falou, você vai chegar lá e vai apanhar e vai sair roxo. E às vezes vai ter dificuldade de aprendizado. Perfeito. Tem uma coisa ali, uma técnica ali que, cara, perfeito. Não sai. Se você não tiver... Consegue, eu não consigo e tal, ok. Você tem a resiliência é a capacidade de conseguir fazer algo apesar de alguma dificuldade. O esporte também ensina constância. Se você não tiver todos os dias fazendo esporte, todas as vezes praticando, não adianta. Você vai olhar pro cara lá, pô, esse cara melhorou. Claro, ele vai todos os dias, você vai uma vez a cada 2 meses, 3 meses, né? E a consistência de estar no esporte, no tênis hoje te exige, né, como jiu-jitsu, que você esteja todo lá dentro. Cheguei lá, cara, acabou, esqueço o negócio, esqueço tudo e tô sem... Não vai dar tudo errado. Consistência forte, né? Então acho que é os 3 pontos que eu vejo que ensina para um negócio, né? E assim, quase fazendo jabá aqui, né, do Shire, acho que você tem que fazer algum tipo de esporte, porque é um ensinamento, né? Eu acho que, e eu tô falando de esporte mesmo, é um ensinamento. Agora, tênis, pesadinho pra gente, cara. Você acha que é mais difícil aprender tênis, ser um bom jogador de tênis ou fazer trade? O que é mais fácil, day trade ou tênis? Foi loucura, hein? Qual é a maior loucura? Fazer day trade ou jogar tênis? Cara, você sabe que eu não tenho muita experiência boa com day trade, né? Nada me coloca na cabeça. Eu conheço grandes pessoas do mercado. XP, BTG, não tô falando de assessoria, da matriz mesmo. E os caras têm várias pessoas e eles perdem dinheiro no day trade. Por que um cara, sei lá, no interior, na casa dele, com um computador 24, vai ser mais inteligente do que 500 pessoas, sabe? Eu não consigo conceder. Mas, enfim, tem mercado pra todo mundo. É loucura, day trade eu nem falar mal, mas tá... Principalmente no longo prazo, né? O day trade ele não sustenta. Tem 2 pontos. Tem isso, e eu tenho um outro ponto também, que é de atender pessoas que fizeram day trade. Né? E eu já peguei casos da pessoa se envolver com drogas pesadas, porque ele perdeu todo o dinheiro da família dele e não sabia como contar para os pais. Olha que loucura, mais de R$500 mil perdido. Então, isso eu não posso falar nomes aqui porque tem contrato. Não, e nesse caso eu posso fazer isso inteira. Se fosse um jogo. É um jogo de aposta.
Linha de aposta. Aí chega o Warren e fala assim, cara, investir é igual plantar uma árvore. Você coloca uma semente e esquece. Você não vai todo dia olhar se já deu fruto. Você espera. Você vai no máximo regar. Regar. É alimentar ela. Isso. É, eu achei engraçado. Lembrei novamente do Warren Buffett, que ele já falou aqui novamente, repetindo os personagens hoje. E ele fala assim, no dia que eu perco dinheiro, que eu não saio bem, ele vai todo dia no McDonald's. Fala que é ruim, né, pra ele. Eu acho que o McDonald's dele é... Ele vai todo dia no McDonald's. Aí ele fala bem assim, não, ele vai no mesmo McDonald's, passa na pé da casa dele. É igual a Ele coca fala- que ele toma todo dia. O dia que ele fala que o dia que ele não, o dia anterior não foi bem e perdeu dinheiro, ele não se sente digno de comprar um melhor. Ele pede um mais simples. É porque, tipo assim, o jogo do dinheiro pra ele, né? É o outro, né? Já. Então, assim, tipo, faz diferença. Não Tem gente que olha dessa forma, né? Mas não, ele entendeu, né? Cara, eu tenho que fazer escolhas melhores. Cara, ser um bom investidor não envolve necessariamente dinheiro, envolve o que a gente tá falando desde o começo, constância. Só isso. Ser um bom investidor envolve constância. Faça a mesma coisa. Eu tenho algumas missões e funções dentro das empresas. E hoje eu digo que hoje não, há pelo menos 3 anos, a minha maior função é eu ser o cara que vai falir o meu negócio de hoje. Amanhã eu vou falir o meu negócio de hoje. Hoje eu vou falir o meu negócio de ontem. Eu sempre tenho E eu mesmo estou sempre inovando. Eu não espero minha concorrência fazer algo diferente para que eu faça. E eu tenho o exemplo do meu pai, uma outra geração de empreendedor, que, cara, ó, time que tá ganhando não se mexe. Amigo, mexe sim, mexe todo dia. Eu melhoro todo dia, eu treino mais. Não tem essa de não mexer. Então, eu digo que essa é a minha função. Eu vou ser o cara que vai falir o meu próprio negócio. Então, tô sempre melhorando, tô sempre ajustando, sempre tem algo para fazer melhor. Porque é o que aconteceu com o táxi. Eu vejo muito isso. Quem faliu o táxi não foi o Uber. Foi os caras que pararam. Sim. Toma aí, vem aqui de Classic. Tá sem hoje, tá, senhor? Meio-dia, Porto Velho. Exato, mau atendimento. Horrível. Vários do Netflix. Faz total Os caras ficaram engessados. Não, esse negócio aqui, amigo, nada mexe. Mexe. Blockbuster. Acabou com tudo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre investimento. Tem tem empresário que ganha o dinheiro, reinveste tudo, e tem outros que vai ganhar um dinheiro ali e investe em outro lugar. Investimento. O que você pode me falar sobre isso? Eu No seu aplico caso. muito isso. Tenho outros tipos de empresa, faço eventos, tenho investimento, compro carro. Eu não gosto de colocar todos os ovos na mesma galinha. Tenho um pouco de receio quanto a isso, porque se essa galinha aqui for mal, vai arrebentar com todo o meu negócio. Eu fico totalmente dependente disso. Isso hoje, né? Isso com a estrutura que eu tenho hoje. Lá no início não tinha essa condição, era só uma galinha mesmo, só um ovinho. Então era isso. Mas hoje eu tento diversificar justamente porque um acaba segurando o outro. Questão, eu tenho loja em shopping e tenho dark kitchen. Às vezes a minha loja de shopping ela tá no movimento ruim, mas a minha dark aqui fazendo delivery acaba sustentando. Então eu gosto de dar uma diversificada. Então, mas fora desse negócio, uma renda passiva, você tem algum investimento em algum outro lugar? Eu não tenho, tô buscando o Fernando para conseguir fazer isso. Vai ter. Olha aí. Tem que ter, Fernando. Cara, é que é muito louco isso. É que negócio, nada vai ser mais rentável que negócio próprio. Essa é a realidade, tá? Então, E a gente acaba acabei com segurando o mercado financeiro. Nada vai ser mais rentável que o negócio próprio. Né? Tiro no pé. Só que você pode diversificar. Então, assim, você usa Netflix, você falou bastante do Tesla, etc. Cara, você pode ser sócio dessas empresas. Como? Comprando ações dessa empresa. Você recebe lucro do mesmo jeito. Né? Inclusive, eu recebi da Coca-Cola semana passada. Né? Cai na conta em dólar. Ok. É uma diversificação. Cara, e se em algum momento eu parar? Eu quero ter uma renda que não para de pingar, né? Então, eu acho que são 2 pontos. Você diversifica no mercado financeiro, mas não deixa o negócio de lado. E, ao mesmo tempo, você tem que preparar alguém para tocar o teu negócio. Você também não pode ficar, cara, não, a vida inteira só eu. Não, cara, tem que fazer esse negócio funcionar sem mim. Né? Então, agora eu consigo viajar, aprender coisas novas. Eu vou lá em Nova York ver como é que estão os restaurantes. E o negócio não para aqui, tá no piloto automático. Eu acho que é uma visão que a gente tem que ter
né? A partir do momento que você entra no voo de cruzeiro, tá na hora de você ter essa visão, pô, vou preparar essa galera que vai Aprender a delegar, né? Cara, e é muito difícil. Muito. É muito difícil. Eu tô aprendendo hoje, eu sempre fui muito centralizador. Sim. Cara, a gente tá junto, então, a gente tá no mesmo grupo do WhatsApp. E chega num momento que não vai, que não dá. Se você centralizar tudo em você, você não cresce. Porque você tem um limite ali de atendimento, de horas por dia. Não tem, suas horas não são maiores que os outros. Mas, Fernando, sobre isso que você falou, até te interromper, Thiago, sobre isso que você falou, eu vou falar de uma dor minha e de que eu escuto de muitas pessoas ao meu redor. Por que as pessoas não investem? Por medo da falta de não conhecer. Ou eu vou aplicar como eu não sei, eu não conheço. E é uma dor minha também. Até hoje eu não tenho, justamente por causa de sempre fica aquele receio ali. Ai, cara, mas eu não entendo, como é que eu fazer? Perder esse negócio, você sumir o dinheiro. Exatamente. E outra coisa louca, as pessoas acham que pra investir tem que ter muita grana. Exato. Mas com R$30 você já consegue um investimento que rende mais que a poupança. Olha a loucura. Né? Então, assim, evidentemente que as grandes empresas, por exemplo, o dinheiro não fica em caixa. Ele fica aplicado e às vezes o retorno que ele gerou em um mês paga o aluguel do ponto. Não é? Olha que interessante isso. Mas aí eu vou numa outra visão. Mercado financeiro, meus negócios, mas também eu começo a olhar outros negócios. Às vezes tem aquele negócio que a pessoa... Guilherme, eu tenho aqui uma lanchonete, cara, não tenho fluxo de caixa, tá horrível, não sei o quê. Cara, você não quer comprar 20% da minha empresa? 50%? Vamos ser sócio? E às vezes esse tipo de negócio, cara, eu já vi gente fazer milhões com isso. Tá? De comprar o negócio no momento certo, os dois enriqueceram e fizeram milhões. Então também tem isso. Às vezes com pouca grana você compra um negócio com teus insights aplicado no negócio, o negócio daquele cara prospera, né? Então assim... A mania brasileira é esse caso. Legal. Era uma loja que estava falida. Você entrou... Nós entramos, compramos ela muito abaixo do mercado e hoje é a nossa operação que mais fatura. É disso que eu tô falando. É exatamente isso. Cara, vários casos. Isso aparece, assim, de verdade. Como nós estamos no mercado, isso aparece toda semana. Sim. Toda semana aparece gente desse tipo. Só que, graças a Deus, pô, são 9 anos e numa busca muito grande, eu falo isso com muita humildade. Hoje eu consigo analisar bem, falar, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui, os erros disso aqui é por causa disso e disso, então não vale a pena, o risco aqui não vale. Eu aplico muito aquela fala do tio rico. Muito risco, pouco ego. Não vou entrar porque isso aqui, pô, todo mundo conhece, que amigo. Sim. Importa. Eu me importo com o risco e deixo o ego de lado. Vamos olhar aqui pro risco, realmente. Boa. E tem esse mercado, né? É um tipo de investimento, tá? Hoje a gente tem uma lista lá na mesa com várias empresas que falam, Fernando, se você encontrar alguém, a gente quer, de alguma forma, negociar o equity ali, né? Agora, eu queria perguntar uma coisa pra ti, ô Guilherme. O mercado de Ariquemes de Porto Velho, cara, é muito diferente, é mais fácil, Ariquemes é mais fácil, Porto Velho é mais fácil. O que você sente aí? É muito parecido. O que acaba mudando é o tamanho da população, né? Isso muda bastante. Inclusive, a nossa estratégia agora é justamente para cidades maiores. Por quê? Porque o meu teto de venda é maior. Eu já abri negócio em cidades de 100 mil habitantes e, assim, o teto de venda de uma cidade de 1.000 habitantes é muito menor do que uma de 500 mil. Sim. Então, é isso. E eu me apaixonei por Ariquemes porque, assim, eu vim de Vilhena. Então eu venho de uma realidade e quando eu conheci Ariquemes, eu senti a diferença das duas cidades. As duas têm muito dinheiro, porém Vilhena é uma cidade que tem muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Sim. Ariquemes, esse dinheiro está muito mais distribuído. Sim. Eu tenho tia em Ariquemes lá, que você olha e você não dá nada, uma velhazinha andando com um vestidão, uma 38 aqui, de chinelo. Você olha, o patrimônio, 5, 6 milhões de reais. Você não dá nada. O povo andando de carroça. Olha que loucura, você falou isso aí. Cara, no começo do ano, né, aquela coisa de eleição e tal, a gente foi muito procurado para mandar dinheiro para fora, né, do Brasil, né? E, cara, eu lembro de fazer um Zoom com uma senhora no interior, nem lembro onde é que era, aqui de Rondônia. E aí, cara, habilitou a câmera do Zoom, né? Aí, ai, tudo bem, me falaram muito de você, não sei o quê. O background, o fundo de madeira, sujo, tinha a mão assim de criança na parede, tudo sujo assim. Eu falei, entendi. Aí fui fazendo ali a anamnese, fui perguntando. Aí tá, mas e o patrimônio? Então,
eu tô mais ou menos com uns 8 milhões de reais. Daí eu preciso mandar isso pra... Cara, que loucura, né? Falando assim, não, Normal. Eu falei, cara, quanto? 8 milhões, né? Daí eu, cara, que loucura, né? E aí tem minha amiga e um amigo meu também que tem mais isso também, a gente quer fazer... E é isso que você falou, aí você se assusta, né? Hoje eu tô bem mais acostumado, né? Nossos maiores clientes são do interior. Mas é aquela coisa de não julgar o livro pela capa, exato. né? Faz muito tempo que eu não faço mais isso. Bem no comecinho dos atendimentos, cara, chega um cliente lá, bateu na porta, todo sujo e tal, o cara me... E eu abri a porta, atendi ele, ó, não, tudo bem, tal. E aí ele, cara, eu vendi uma fazenda e tô com mais ou menos uns 14, 15 milhões e tal, não lembro o número direito, mas era algo por volta disso. Eu falei, caraca, ainda bem que eu tratei esse cara muito bem, pô, senão ia ficar muito na cara que eu comecei a tratar ele. Mas eu acho que tem duas maneiras disso aí. Nós, como prestadores de serviço, como vendedores, como atendimento, não podemos jogar o livro pela capa. Sim. Porém, quando nós vamos nos apresentar, nós sabemos que muitas pessoas fazem isso. Sim. Então, a nossa imagem... E tem aquela que a primeira imagem, ela fala. Sim. É claro que com o tempo você consegue mudar isso. Mas é muito importante que você esteja bem, que você se vista bem, que você esteja bem posicionado para que as portas se abram também. Porque tem muitas pessoas que não veem dessa forma. É o teu primeiro posicionamento ali, né? Então, assim, você tá me dizendo que praticamente o mercado é o mesmo de Ariquemes de PVH, tá? Geralmente, quem abre negócio em Ariquemes ou no interior, ele muda o ticket um pouco, né? Aquele prato que era R$20, agora é R$30, porque basicamente vai ter ali um ticket diferente. Isso funciona mesmo? Você já chegou a testar? Funciona. Aqui as pessoas, principalmente assim no mercado de delivery, eu sinto... Em shopping, eu acabo não sentindo muito, é muito parelho. Agora, no mercado de delivery, aqui as pessoas estão muito mais suscetíveis a pedir. O mercado de delivery aqui é muito maior. As pessoas estão muito mais acostumadas com isso. Até pelo tamanho da cidade, dificuldade de sair, trânsito, né? E aqui as pessoas pagam mais. Lá tem mais essa dificuldade, lá não se importa tanto com a embalagem. E assim, aconteceu também uma virada de chave lá. Porque quando eu comecei a testar prontinho em Ariquemes, não tinha delivery de comida. Tinha de marmitão só e pizza. Lanche, que só. E iFood funciona lá. Hoje funciona, não funcionava, né? Funciona porque não funcionava. Não funcionava, exato. Porque não tinha. E aí, cara, aí eu comecei a fazer um estudo de mercado. Falei, mas por que não tem? Aí conversei com dois do ramo. Não, porque não funciona. Aqui já tentei fazer, não dá certo. Cara, não faz sentido. As pessoas comem também. Sim. Gostam de pedir também, mas por quê? Não, aqui não. Você vai quebrar a cara. Não é possível. Eu vou analisar isso aí. Aí o que eu fui notando? A entrega era demorada, a embalagem era horrível, a experiência do cliente era toda ferida. É claro que as pessoas não vão pedir. Não, é melhor não pedir porque vem tudo doido. Exato. Hoje, 40% do faturamento da minha empresa é delivery. Hoje todo mundo tá fazendo delivery. Pô, a gente mudou. Educou, né? A audiência e também quem presta o serviço. Entendeu? Porque assim, não adianta você fazer uma entrega ruim, não ter uma embalagem boa. Nós pensamos numa embalagem que realmente não vai chegar lá no cliente tudo bagunçado. Sim. E isso aí vai fazer, pô, que vale a pena. E eu sempre gosto de entregar todas as nossas marcas. Eu sempre gostei de trabalhar com um preço mais baixo e uma entrega maior. Para na hora que chegar o produto, o cliente fala, caramba, eu pagava mais nisso aqui. Sim. Eu sempre gosto de causar isso. Do que o cara chegar e falar, não valia tudo isso não, hein? Frustrou a expectativa do cliente. A hora que foi frustrado dali, dificilmente ele vai pedir de novo. Ele pode até pedir, mas não há necessidade. Agora, se ele tem essa visão, pegou o seu negócio, rapaz, eu pagava, mas isso aqui vale mais. Aí é muito mais fácil. Você funciona hoje de manhã, à tarde, à noite? Das 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Só descansar quando morrer. Fala pra... Full time aí, né? Fala pra gente, Guilherme, quais são as suas operações hoje, endereços, fala o que vocês estão produzindo, prestando serviço. Em Ariquemes hoje nós temos 2 operações em shopping, Panqueca Mania e Mania Brasileira. No IG Shopping, né, que é o shopping do Irmãos Gonçalves. Deixei dinheiro pra você lá já várias vezes, viu? Fico feliz. Inclusive, share of one, né? O Rafa esteve lá com a gente, fez as fotos, comeu pra caramba lá. Faz o mesmo aqui em casa. Não mudou, não. Entregou.
Essas são as duas operações e a nossa estrutura de delivery sai de dentro de uma dessas operações. Isso em Ariquemes. Em Porto Velho, hoje nós temos a operação Panqueca Mania no IG Shopping, na Zona Leste aqui também. E temos a nossa hoje maior operação, que é, eu digo que é o grupo em si. Hoje operam 4 marcas lá dentro. Prontini, Panqueca Mania, Yak Delivery e Seu Zé Marmitaria. Mas o projeto dela são 10 marcas. Nós temos um projeto alinhado com o iFood para, assim que tiver as 10 marcas, projeto tudo estruturado, levar isso para outros estados, em parceria com o iFood. Legal. Que isso facilita muito. Eu tive um problema com eles no passado, e aí eu falei, tá tudo bem, uma hora eu vou cobrar de vocês, e a gente vai sentar. Agora tá na hora de a gente fazer a parceria. E aí eu cheguei, eu fui lá em São Paulo, falei, lembra daquele detalhezinho assim, que vocês ficaram me devendo? E de verdade, se eu entrasse, processasse eles, ganhava pelo menos R$500 mil. Só que isso não ia resolver a minha Não vida vai resolver nada. e ia acabar também, né? Nunca mais eu ia conseguir abrir uma marca ali, eu ia ter que ficar manipulando para poder ter alguma... Aí eu falei pra ele, eu sei que eu poderia, os caras, poderia mesmo, eu sei, eu não quis, mas por quê? Porque eu acredito em parceria e eu quero ser parceiro de vocês. Esse é o meu projeto, essa é a minha ideia e eu quero levar isso para outros estados do Brasil. Quero saber o posicionamento de vocês. Os caras, total, vão me entregar banco de dados, de ticket médio, mapa de calor. Isso aí, amigo, quanto que vale isso? Não, porque aí é aquilo que a gente falou, né? O padrão é o quê? Você reclamar, falar mal e vai embora, né? Você já, cara, cria uma estratégia. Não, peraí, vai ter um momento certo, tá tudo bem, mas vamos se ajudar lá na frente. Acho que é o grande ponto. E outra, se eu abro isso em 3 cidades diferentes, com os caras me entregando ticket médio, mapa de calor, produto que mais sai, onde eu tenho... Quanto que vale isso? Quanto que as pessoas pagam em banco de dados hoje? Não tem preço. Isso aí vai fazer a diferença. Legal, as pessoas acham que o business do Google hoje, né, da Apple, né, de fazer o carro lá, autônomo, é por causa que eles querem vender carro. Não, eles não querem vender carro. Eles querem saber onde é que você vai. De manhã, à tarde, onde é que você para, porque Querem da cidade. Querem dados, cara. A riqueza de detalhe que você vai ter de ter os dados do seu carro. O Thiago todo dia vai ali, vai aqui, volta ali, fica meia hora e tal. Cara, vende isso, é um dinheiro... E é isso que eu quis comprar, ganhar do iFood ali. Amigo, vocês me entregarem isso, os caras, não, você só escolhe a cidade que você quer ir. Nós estamos com você. Porque na minha visão era, cara, se eu abrir 10 operações, como eu tenho hoje, como eu estruturo, em outra cidade, e o iFood me colocar como as primeiras lojas da cidade, acabou, amigo. Acabou. Se eu faço isso bem feito e faturo interessante numa cidade de 500 mil habitantes, se eu abrir numa de 2 milhões, bombou. Entendeu? Muito bom, muito bom. Muito insight, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui. Eu queria saber, assim, eu escrevi essa pergunta pensando em quem tá assistindo a gente. Eu queria saber, cara, o que eu tenho que fazer se eu tiver um restaurante ou se eu tô empreendendo nesse ramo, o que eu tenho que fazer para dar certo? O que você recomendaria? Essa é uma pergunta. E a outra que eu vou te fazer é, se você tivesse começado do zero, o que você faria? Essa pergunta é crentina. O que a pessoa precisa fazer? Tô com o meu restaurante lá, cara, onde é que eu tenho que estar para vender mais? O que eu tenho que fazer? Cara, Ponto ou 2 aí. eu acho que um ponto muito interessante é ter processos bem definidos. Porque fazer uma comida gostosa um dia é muito fácil. Agora você... Defina processos, para quem tá, para entender. O processo é, de verdade, descrever tudo que você faz. Playbook. Detalhar, exato. Detalhar tudo que é feito. É um arroz? Como é que é feito esse arroz? Qual que é a pesagem desse sal, desse alho? Tudo detalhado. Você ter isso, processos bem definidos, bem característicos. Para que você não ficar dependente de um profissional. Sim. E sim ter lá para qualquer pessoa ter acesso e seguir aquilo lá e você vai vender. Até porque se a pessoa consumir aqui o Ariquemes vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Inclusive, eu tô tendo uma dificuldade com relação a isso, mesmo com processos bem definidos, mas eu tenho tido uma dificuldade porque, a Panqueca Mania, ela já é registrada, ela já é franquia, porém eu não quero franquear ainda. Não tá... É o sonho do meu pai. Mas aí, pera lá, não estamos no momento de fazer isso. O pai tá cansado, pô. Ele tá querendo já abrir mão, já. Ele tá acomodado.
eu falei, não é o momento. Por quê? Porque senão eu vou só entregar o meu receituário, a pessoa vai fazer do jeito que ela bem entender, ela pegou o segredo do negócio, ela abre outros 10 aqui, Sim. igual. Aí ele falou, mas é só ter uma cláusula de exclusividade. Eu falei, amigo, não existe isso aí. Ele abre com outro nome, abre no nome de outra pessoa, acabou. Até ser atrás já era. Já era, você nem vai descobrir. Essa é a realidade. Não faz sentido pra mim. E pra ganhar royalties, eu acho que é um trabalho muito grande pra ganhar pouco dinheiro. Depois eu vou te dar uma visão, depois que acabar aqui sobre isso. Perfeito. Mas, E aí, a minha ideia é o quê? Montar a nossa fábrica, e aí todas as nossas massas, todos os nossos molhos saem da nossa fábrica. Então eu vendo a franquia e vendo todos os insumos. E aí eu ganho dinheiro do royalties, consigo ter um royalties menor pro cara, para favorecer ele, porém eu ganho na venda 2 vezes. Eu ganho na venda do produto e ganho lá quando ele vendeu de novo. Então isso só vai se tornar realidade quando a minha fábrica estiver pronta. Entendeu? Pensa como indústria, como fábrica, né? Exato. É outro game, né? É outro game. Olhando para a franquia, né? Então, se nós formos franquear, não é um desejo meu, mas eu também não estou parado com relação a isso. Tá. Registrei marca, registrei na ABF, fiz todos os caminhos, mesmo não sendo um desejo no meu coração. demorou 2 anos também pra ti ou não? Demorou. Pra mim demorou 2 anos, cara. Saiu esses dias no meu registro. Um demorou 1 ano e 11 meses, e o outro saiu mais rápido da Prontinha e saiu com 9 meses. Foi mais rápido. Tá, então esse cara tem que pensar que o negócio dele, ainda que seja pequeno, ele tem que pensar como se fosse uma franquia. Preciso fazer os processos bem definidos. Esse eu também acredito que foi um dos fatores determinantes para o nosso sucesso. Quando nós montamos, eu sempre fui muito chato com isso. Eu falei, cara, eu quero montar um negócio que as pessoas olhem e achem que esse negócio é grande, mesmo que ele ainda é pequeno. Então lá em Eric Games, mesmo com uma estrutura muito menor, as pessoas chegavam, essa franquia é da onde? Pô, da onde que essa... Todo dia chegava gente achando que era franquia. Eu, não, Eu cheguei a achar que não é franquia não. Não é tudo marca nossa. isso é bom. Puta de brand. Então, desde o início foi pensado dessa forma. Eu quero parecer isso. As pessoas pensam isso, não é à toa. Eu causei isso, é proposital. Eu pensei nisso para acontecer. Ainda é uma sugestão, tá? Pegando Perfeito. o gancho. Perfeito. Sugestão. Para quem está assistindo, e se vocês não leram, o livro O Mito do Empreendedor, Sim. que fala sobre isso, processos. Ainda que você não vá franquear, Sim. você tem que ter uma empresa que seja replicável. Exatamente. Tem que ser replicável. Legal. Até para você vender. Você não quer franquear? Tudo bem. Mas como que é o fim de uma empresa? Como é que essa empresa acaba? Ou ela fale, ou fica para herdeiro, ou você vende. Sim. Não tem outro caminho. Qual que é o outro caminho? Não tem. E você só consegue isso se ela Deixar ela redonda. deixar ela redonda. E lá fala sobre isso, enfim. Vamos marcar um dia para falar só sobre Sobre esse livro? Vou até ler, então. Boa sacada. E, cara, você tá começando do zero. O que você faria? Rapaz, isso aí você me apertou, hein? Essa aí você me apertou. Porque vai ter alguém que tá assistindo que ainda nem começou e tá pensando em empreender com essa resposta aí, hein? Cara, eu vou assistir um podcast hoje pra começar. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, você é de casa. Eu vou ter que realmente pensar nisso, porque eu não consigo me visualizar mais começando do zero. Eu acho que não tem como eu começar do zero. Mesmo que eu quebre tudo e fale, eu não é do zero. Eu tenho uma bagagem, eu tenho uma estrutura. Tá, então vamos lá. Quebrou tudo, você não tem mais nada. Com essa bagagem aí, qual que seria os Hoje eu começaria tudo de novo a Panqueca Mania, entendeu? Tá. Eu iria lá, compraria os itens, descreveria tudo que eu faço, testaria, provaria, chamaria outras pessoas para provar, validaria o produto. Acho que a validação do produto é muito importante. A Panqueca Mania foi desse jeito, desde o nome até o produto. Chamei várias pessoas, testei, validei, tá legal, é isso. Então, agora a gente pode dar sequência. Começar pequeno. Aquilo que eu falei, a gente não precisa ter uma estrutura gigantesca para começar algo. Nós devemos começar pequeno. Cara, Daí. faz muito sentido o que você tá falando. E você falou da estrutura, e eu lembrei que isso também pode ser uma estratégia, concorda? Olha só, o Outback, né? Ele, às vezes, você vai em alguns pontos do Outback que tá todo mundo com aquele aparelhinho que vai vibrar na mão, que vai liberar a mesa 10. De verdade, vocês acham que o Outback não teria dinheiro por pegar um ponto grande e não deixar ninguém esperando? Mas qual que é o marketing aí? É você passar lá na frente, rapaz, esse restaurante é bom, porque é uma fila que tá aqui, esse negócio. E aí você gera desejo e fala, tá, eu vou esperar também, tá todo mundo esperando. Deve ser muito bom. Mesmo que você nunca tenha ido.
Olha que loucura. Né? Então também pode ser uma estratégia começar pequeno, né? Uma coisa sobre a pergunta é... Não existe momento perfeito. Boa, boa. Cara, você vai aprender no meio do caminho. Faz com o que você tem hoje, faça o melhor com o que você tem hoje, para que amanhã você tenha condições melhores. Aprenda hoje, melhore amanhã, e assim em diante. Porque senão, às vezes nós ficamos esperando, não tenho a grana suficiente, não tenho o conhecimento suficiente, vou me capacitar. Amigo, começa. E aí você vai aprendendo, e aí você vai melhorando. Porque se você esperar o momento perfeito, nunca vai estar. Nós estamos agora na transição ainda da cozinha da Prontini, que estava num ponto, marquei a mudança, não estava pronta ainda 100%. Eu falei, amigo, se eu não fizer isso, se eu não descobrir quais são os erros que eu tenho de obra no meio do caminho, eu não vou ter nunca. Se eu ficar esperando, não acabou tal coisa ainda. Eu falei, eu vou ficar pagando mais 6 meses de aluguel lá e ainda mexendo aqui. Não tem momento perfeito. O momento perfeito é agora, é começar hoje. Quanto antes você começar, melhor. Essa é a ideia. Quanto antes você começar, melhor. Boa sacada, boa mensagem, viu? Que conversa boa pra caramba. Demais. Muito diferente. Eu não conhecia o Guilherme, só meu irmão que falava, conhecia os negócios. Meu irmão falava, cara, fera, isso e aquilo. Até falava, bicho, pensa no negócio, você conversa e tal. Assim, muito bom mesmo. E assim, cara, você conhece alguém aí, você que tá assistindo a gente, que tá talvez numa fase difícil até, né? Ele falou sobre dar continuidade, sobre continuar, experimentar, reinventar, mas acreditar, principalmente. Guilherme falou muito sobre isso. Cara, que sacada. Episódio, hein, cara? É, muito bom. Guilherme, obrigado demais. Fala pra mim aqui, ou pra gente, né, pra quem tá assistindo a gente, você quer deixar um contato, ou a rede social, ou as redes sociais dos negócios? A gente tem que encontrar os teus negócios. Hoje nós temos uma base que é Grupo Mania Gastronomia. Então, através desse Instagram, tem todas as nossas marcas lá dentro, tem todos os chamados para quem quer trabalhar, todas as nossas vagas de emprego são disponibilizadas lá dentro. Então, através dessa daí, todo mundo consegue chegar a todas as nossas marcas e fica muito mais fácil do que eu tentar trazer uma por uma. De verdade, muito obrigado. Eu tinha uma expectativa alta, só que essa conversa, o papo com vocês, estar conectado com vocês, foi muito acima da minha expectativa. As portas das minhas empresas estão abertas para vocês. Quero que a gente realmente seja isso aqui só o primeiro passo, que a gente possa fazer alguns negócios juntos aí. Boa, cara, conta com a gente. Obrigado pela tua presença. Certeza que a gente aprendeu muito aqui hoje. Você que está assistindo também, muitos insights. Enfim, agora é aplicar tudo que você ouviu aqui, né? Pegar os insights e começar a aplicar, senão não adianta nada. Certo, Thiago? Certo. Valeu. Se inscreve no YouTube. Compartilha, cara, compartilha mesmo, de verdade. Compartilha. Segue a gente também no Instagram. E vamos pra cima. Até o próximo episódio. Valeu, Fernando. Valeu, Guilherme. Um abraço. Enfim, terminou. Valeu.